Uma criança de 4 anos foi encontrada morta na madrugada de 8 de março de 2021, em um apartamento de luxo na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. O pequeno Henry Borel chegou sem vida à sala de emergência do Hospital Barrador. Ao lado do corpo estavam a mãe, Monique Medeiros, e o então companheiro dela, o vereador Jairo Souza Santos Júnior, conhecido como Doutor Jairinho. A versão apresentada pelos dois, naquele momento, era de que o menino havia sofrido uma queda acidental da cama. O laudo pericial, no entanto, registrou 23 lesões espalhadas pelo corpo da criança, incluindo cabeça, rins, pulmões e uma laceração no fígado causada por ação violenta. O Brasil parou. Se você ainda não acompanha este canal, este é o momento de deixar o seu like, se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma atualização sobre esse e outros casos que marcaram a história recente do país. Deixe também nos comentários a sua opinião sobre o julgamento que voltou a mobilizar o Brasil nesta semana. Na madrugada daquele 8 de março, o engenheiro Leniel Borel, pai de Henry, recebeu um telefonema da ex-esposa informando que o filho estava sendo levado às pressas para o hospital após um suposto acidente doméstico. Leniel havia entregado o menino para dormir no apartamento que Monique dividia com Jairinho, também na Barra da Tijuca. Henry não resistiu. De acordo com os peritos, a criança já chegou morta à unidade hospitalar. O que viria a seguir transformaria um apartamento de luxo no Rio de Janeiro, no centro de uma das investigações criminais mais acompanhadas da história recente do país. No mês seguinte ao ocorrido, em abril de 2021, Monique Medeiros, então com 33 anos, e Jairinho, então com 43, foram presos preventivamente. Ambos foram acusados de homicídio triplamente qualificado, tortura e coação de testemunhas. Os dois seguiram detidos desde então. Apesar do clamor público e da brutalidade das provas reunidas ao longo do processo, o julgamento dos réus demorou 4 anos para chegar ao tribunal do júri. E mesmo quando chegou, sofreu mais um revés. Na última segunda-feira, dia 23, o início do julgamento foi interrompido após a bancada de defesa do ex-vereador abandonar o plenário do 2º Tribunal do Júri do Rio de Janeiro. O caso voltou às manchetes com força total. O pai de Henry, Leniel Borel, que se tornou símbolo público da luta por justiça e precisou recorrer a medicamentos controlados para suportar a perda irreparável do filho, acompanha de perto cada desdobramento do processo judicial. Nas ruas do Rio de Janeiro, outdoors com o rosto do menino e a mensagem pedindo justiça continuam expostos, como um lembrete permanente de que o Brasil não esqueceu. O Ministério Público é categórico em sua acusação. Para os promotores, Henry foi submetido a uma rotina de violência física praticada por Jairinho, com o conhecimento e a omissão da mãe. A tese é de que o menino sofreu tortura ao longo de semanas e que, na noite de 7 para 8 de março de 2021, foi submetido a uma agressão fatal, incompatível com qualquer hipótese de acidente doméstico. As 23 lesões registradas no laudo do Instituto Médico Legal, espalhadas por diversas regiões do corpo, foram apresentadas como prova concreta da violência sistemática a qual Henry estava sendo exposto. Telefones apreendidos, mensagens trocadas entre os acusados e análises técnicas detalhadas ajudaram a desmontar, peça por peça, a versão inicial de queda acidental apresentada por Monique e Jairinho à polícia. Segundo os investigadores, os dois deram depoimentos praticamente idênticos logo após a morte da criança, o que levantou suspeitas imediatas sobre uma possível combinação prévia da versão a ser adotada. A defesa, por sua vez,
construiu narrativas distintas para cada réu. Os advogados de Jairinho sustentam que a investigação ignorou a possibilidade de as lesões terem ocorrido antes de o menino chegar ao apartamento, enquanto ainda estava sob os cuidados do pai. Questionam também a perícia e alegam que laudos do IML teriam sido alterados ao longo do processo. Além de afirmarem que novas informações extraídas de celulares podem lançar dúvidas sobre a linha do tempo oficial adotada pela polícia. Já a estratégia da defesa de Monique Medeiros é diferente. Seus advogados argumentam que ela foi vítima de um relacionamento abusivo, marcado por manipulação psicológica intensa por parte de Jairinho, e que só conseguiu compreender a real dimensão do que acontecia dentro do apartamento depois de ser presa e ter acesso às provas do processo. Diante do júri, Monique deverá indicar Jairinho como o único responsável direto pela morte do filho. 7 jurados, escolhidos por sorteio, serão responsáveis por decidir o destino dos 2 acusados. Eles deverão responder às perguntas centrais do processo: se Henry morreu em decorrência de agressões, se essas agressões configuram tortura e homicídio qualificado, e se Monique, ainda que não tenha desferido golpes diretamente, teve responsabilidade penal por omissão durante todo o período do julgamento, previsto para durar entre 5 e 10 dias. Os jurados permanecerão em regime de isolamento, sem acesso a celulares, internet ou televisão, medida que visa garantir a imparcialidade do veredicto. As penas em jogo são pesadas. Se condenado em todos os crimes pelos quais responde, Jairinho pode cumprir mais de 50 anos de prisão. Ele é acusado de homicídio qualificado por meio cruel, 3 episódios de tortura e coação de testemunhas. Monique enfrenta acusação de homicídio por omissão, 2 episódios de tortura e coação. As penas somadas também podem ultrapassar 50 anos no caso dela. Para que a história de Henry não caísse no esquecimento durante a longa espera pelo julgamento, a revista Veja produziu uma série documental intitulada Caso Henry Borel, A Marca da Maldade. Lançada em julho do ano passado, a produção é composta por 4 episódios e se destaca pelo rigor jornalístico com o qual conduziu a apuração. Foram analisados mais de 4.000 arquivos entre fotos, documentos e vídeos do acervo pessoal de Leniel Borel, além de dezenas de horas de entrevistas com 23 pessoas diretamente ligadas ao caso. Entre os entrevistados estão o próprio Leniel, advogados, promotores, médicos, psicólogos, amigas de Monique, ex-namoradas de Jairinho, o deputado Coronel Jairo, pai do acusado, e parentes de ambos os lados. Com narração do ator Raul Gazola, o documentário traça um retrato aprofundado das pessoas envolvidas no crime, dos bastidores da investigação e das consequências do ocorrido para todas as famílias afetadas. A produção mostra desde a relação entre Leniel e Monique antes da separação até os últimos dias de vida de Henry, passando pela ascensão política de Jairinho e os relatos de mulheres que afirmam ter sofrido episódios de violência anteriores supostamente praticados por ele. A série conta ainda com depoimentos emocionantes de Glória Pérez e Ana Carolina Oliveira, mãe de Isabella Nardoni. Mulheres que, assim como Leniel Borel, viveram publicamente o luto pela perda de um filho vítima de violência. Numa Camargo, avó paterna de Henry, também está presente na produção no evento de lançamento, realizado no Cine Estação Net Gávea, no Rio de Janeiro, no dia 14 de julho. Em lágrimas, ela descreveu a saudade que sente do neto, lembrando os momentos em que ele pedia para brincar e pedia bolo de cenoura. Disse que a demora da justiça a angustia profundamente. Monica Weinberg, produtora executiva da série,
explica que o objetivo central da produção é evitar que um caso tão grave seja varrido pelo fluxo constante de notícias. Segundo ela, a equipe levou mais de um ano garimpando documentos e conduzindo entrevistas para entender os labirintos de um ato tão desumano. Ricardo Ferraz, diretor e editor da Veja, responsável pela produção, reforçou no lançamento que o papel do documentário não é fazer pré-julgamento, mas trazer informações da forma mais isenta possível, enquanto narra a história de uma família destruída por uma tragédia. O documentário está disponível atualmente na Samsung TV Plus, no canal Totusinde o Femo Halfjerds e na LG Channels, no canal 126, onde a Veja transmite o conteúdo gratuitamente para o público brasileiro. 4 anos após a morte de Henry Borel, o Brasil aguarda um veredicto. A criança que deveria estar completando 8 anos de vida se tornou símbolo de uma ferida social que o país ainda não fechou: a violência contra crianças dentro dos próprios lares. O caso reacendeu o debate sobre os mecanismos de proteção à infância, sobre o papel do Estado na identificação precoce de situações de risco e sobre a responsabilidade de adultos que, mesmo sem agredir diretamente, optam pelo silêncio diante do sofrimento de uma criança. Justiça não apaga o que foi feito, mas é o mínimo que Henry merece. Qual é a sua opinião sobre o caso e sobre o papel da mãe nessa tragédia? Deixe o seu comentário abaixo. Compartilhe este conteúdo com quem precisa conhecer essa história. Dê o seu like e se inscreva no canal para continuar acompanhando os desdobramentos desse julgamento histórico.